Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez tê-lo em nossa companhia. Você, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a este site de sucesso, que é o LAC Concurso. Este site que está preparando campeão e campeã por todo o território brasileiro, e você com certeza é um dos nossos. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar regra de 3. Nós sabemos que a regra de 3 é dividida em duas. Ou ela pode ser simples, ou ela pode ser composta. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a regra de 3 simples. Muito cobrado nos concursos, é um assunto que vem aparecendo cada vez com maior frequência. E, diga-se de passagem, o aluno que domina bem esse assunto, regra de 3, ele consegue resolver vários exercícios, mesmo não sendo específicos sobre regra de 3, mas ele consegue resolver vários exercícios envolvendo operações básicas da matemática. Então é muito importante que você compreenda o contexto dele. Então, vem comigo, galera. Vamos falar aí então sobre regra de 3 simples, ok? Bom, então nós vamos ver nessa aula o seguinte. Nós vamos estudar, conceituar o que é uma regra de 3, ok? E vamos resolver problemas utilizando regra de 3 simples. Obviamente, vamos dar algumas dicas, alguns macetes de resolução de problemas de regra de 3, principalmente probleminhas envolvendo torneiras, tá? Que é muito recorrente nos concursos públicos, e nós vamos aí dar uma dica, um macetezinho porreta para você fazer exercícios envolvendo problemas envolvendo torneiras, ok? Então vamos lá, galera. Primeiro, o que é uma regra de 3? Olha, a própria palavra já diz, regra. Regra, então, é um método, é um conjunto de procedimentos, por isso que se diz regra, tá? Então, são métodos que têm que ser adotados para um determinado fim. O nosso fim aqui, mais especificamente, é determinar uma incógnita aqui, ok? Num determinado problema, eu vou conhecer 3 valores, desejo conhecer um 4º valor. Então, a gente aplica aí uma série de procedimentos que são chamadas de regra, ok? E aí nós precisamos verificar todas as proporções existentes entre elas, armar e resolvê-las. Bom, a regra de 3 ganha esse nome por quê? Porque ela é usada para determinar um 4º valor numa proporção quando são conhecidos 3 deles, ok? Ela vale muito de tabela, ok? De tabela para fácil visualização do problema. A criação, a representação dela através da tabela não é algo obrigatório, galera, mas é algo que facilita. Você passa a ter uma visão mais ampla do contexto do exercício, do teste, e isso faz com que você consiga resolver com mais facilidade, ok? Então a recomendação de representar em tabelinha é muito legal, ok? Bom, existem algumas questões que nós precisamos definir antes da gente entrar nos probleminhas envolvendo regra de 3. Algo que a gente vai ouvir assim com muita frequência é a palavra grandeza. Aí eu pergunto para você, prezado concurseiro, você sabe o que é uma grandeza? Legal. Grandeza, galera, é tudo aquilo que é mensurável. O que é algo mensurável? É aquilo que pode ser medido ou pode ser contado. Então, isso é uma grandeza, tá? Tudo aquilo que você pode medir ou pode contar representa uma grandeza. Por exemplo, pessoas são grandezas? São, pessoas são grandezas. Objetos são grandezas? Objetos são grandezas. Distância é uma grandeza? Porque ela pode ser medida. O tempo é uma grandeza? O tempo também é uma grandeza. O tempo também pode ser medido. Então, tudo aquilo que pode ser medido ou pode ser contado, nós dizemos que é uma grandeza, ok? Então, uma grandeza é tudo aquilo que é mensurável, ou seja, pode ser medido ou pode ser contado. Exemplos, como eu já tinha dito, pessoas, objetos, velocidade, tempo. Velocidade também, galera. Velocidade, a gente mede a velocidade. Então, é uma grandeza? É uma grandeza.
Tranquilo? Temperatura é uma grandeza, temperatura é uma grandeza. Também pode ser medida. Tranquilo? Bom, classificação das grandezas. Como assim, professor? Uma grandeza, ela se classifica em relação a outra, dependendo do comportamento que ela tem em relação a outra. Então, uma grandeza em relação a outra, ela pode assumir duas situações. Uma grandeza pode ser diretamente proporcional à outra, ou pode ser inversamente proporcional à outra. Como que nós vamos identificar isso? Vem comigo. Grandezas diretamente proporcional. Nós dizemos que uma grandeza é diretamente proporcional à outra quando o aumento de uma faz com que a outra aumente, ou quando a diminuição de uma faz com que a outra diminua na mesma proporção. Observem aqui, dizemos que uma grandeza é diretamente proporcional quando aumentando uma, a outra aumenta na mesma proporção. Como assim, professor? Eu não entendi. Nós vamos ter duas grandezas, uma grandeza A e uma grandeza B, ok? Eu tenho duas grandezas e eu vou comparar o comportamento de uma em relação à outra, ok? Então, por exemplo, esse pincel vermelho representa quantidade de marceneiros, ok? E este pincel preto implica em quantidade de móveis, de um determinado móveis que é feito por dia. Então, se eu tenho 10 marceneiros, eu consigo fabricar 5 móveis. Um exemplo, 10 consigo fabricar 5. Se eu aumentar a quantidade de marceneiros para 15, o que vai acontecer? A quantidade de móveis que eu vou conseguir fabricar vai aumentar ou vai diminuir? Obviamente vai aumentar. Quanto mais pessoas trabalhando, maior a produção. Eu consigo produzir mais. Se eu colocar 20, eu consigo produzir mais móveis. Se eu colocar 30 marceneiros, eu produzo mais ainda. Ok? Então, isso é um exemplo de uma grandeza diretamente proporcional. O aumento de uma, que nesse exemplo que eu dei seria a quantidade de marceneiros, faz com que aumente a outra, que é a quantidade de móveis fabricados. Quanto mais gente trabalhando, mais móveis eu produzo, ok? E esse é um exemplo de uma grandeza diretamente proporcional. Poderia ser o contrário, se eu diminuir a quantidade de marceneiros, eu vou diminuir a produção também, ok? Eu vou produzir menos, porque eu tenho menos pessoas trabalhando, ok? A grandeza diretamente proporcional, ela não implica necessariamente num aumento, pode ser uma diminuição também. A condição é, se aumenta uma, a outra aumenta. Se diminui uma, a outra diminui. Essa é a condição para que seja diretamente proporcional, ok? Belezinha? Nós não podemos, repito, associar a grandeza diretamente proporcional somente com relação ao aumento. O aumento é um item. Se aumentou uma, aumenta a outra. Beleza. Mas e se diminuir uma e a outra diminuir? Beleza também. É diretamente proporcional, ok? Bom, para nós entendermos melhor isso, vamos fazer uma animação aqui. Eu tenho uma grandeza 1 e eu tenho uma grandeza 2. Se essa grandeza 1 aumentar, então eu representei aqui com a seta subindo, aumentando ela. O que vai acontecer com a grandeza 2? Ela também vai aumentar. Então, aumenta uma, aumenta a outra, grandeza diretamente proporcional. Mas, professor, e se a grandeza 1 diminuir? Olha só, representei para baixo agora. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o concurso do Detran São Paulo 2018. Nós aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um curso super competitivo, super atualizado, ponto a ponto do edital, com o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos 2 serviços, 2 cursos, um para oficial, apenas 10 parcelas de R$30. E o cargo de agente oficial de trânsito por 10 parcelas de R$35, com a qualidade desse professor que você acabou de assistir. Infelizmente, ou felizmente, depende da interpretação do aluno, essa aula que você está assistindo é apenas 30% do total da aula, é uma aula demonstrativa para você sentir confiança, assistir às aulas do nosso professor e gostar do método aqui da Lá Concurso. O nosso curso no site é muito mais completo.
o nosso curso. No site nós temos o Personal Coach, que é a metodologia fundamental para a aprovação do aluno. Personal Coach, personal significa pessoal e coach significa treinador. Personal Coach é o nosso projeto pedagógico. Então, como é que funciona assim, esse projeto pedagógico? Linhas gerais. Então, nós temos o conteúdo programático. A nossa equipe pedagógica vai pensar os principais assuntos primeiro, aqueles assuntos fundamentais que sempre costumam ser cobrados em concurso público. Com base nesses assuntos, nós transformamos em metas diárias de estudos, na forma de que, na qual o aluno, cumprindo cada meta de estudos, de cada meta de estudo, ele vai dar um passo importante para a sua aprovação. E nós vamos monitorar o desempenho do aluno no site. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui nessa caminhada do Detran São Paulo 2018. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.